Olá, meu querido, minha querida. Estamos iniciando o programa Lugar de Paz e é uma alegria estar aqui com você hoje, nesta quarta-feira. Já estamos na metade da semana e a semana está passando rápido, não é verdade? E a vida passa muito rapidamente. Por isso, precisamos nos lembrar daquele texto escrito por Moisés no Salmo 90, verso 12, onde Moisés ele clama a Deus pedindo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que alcance coração sábio. Nós precisamos da sabedoria divina para vivermos os dias que Ele nos deu com sabedoria, com inteligência, fazendo as melhores escolhas para honrar e glorificar o nome de Deus. E como é que está a sua semana? Como é que você tem vivenciado as experiências dessa semana? Vitórias, derrotas? Não importa se foram mais derrotas do que vitórias, o importante é estar olhando para Cristo e permanecer em Cristo. E Ele vai nos ajudar em cada etapa da nossa vida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com você está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. É importante destacar que o livro de Isaías ele foi escrito num contexto em que o povo de Deus se encontrava em rebelião, em rebeldia contra Deus. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, praticado iniquidade, idolatria, oprimia o seu semelhante e Deus, obviamente, ficou muito triste com tudo isso. E é claro que Deus não ouviria a oração daquelas pessoas no pecado em que elas estavam vivendo. Elas estavam vivendo continuamente praticando aquilo que não agradava ao Senhor. Então Deus enviou o profeta Isaías para o profeta Isaías exortar o povo, para o profeta Isaías corrigir o povo. E então, aqui nós temos um texto onde, se o povo de Deus ouvisse as palavras do Senhor e fosse fiel e obediente, essa promessa se cumpriria. E o texto diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Olha que coisa linda! Essa é a promessa de Deus para todos nós. Se nós permanecermos fiéis, leais a Ele, é claro, nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos. E quando isso acontece, precisamos nos voltar imediatamente para o Senhor, com arrependimento, confissão. E quando nós alinhamos a nossa vida com a vida de Deus, com o ser de Deus, isso acontece pela graça dEle, mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas mediante o nosso consentimento. Então, esse texto se cumpre na nossa vida. O Senhor vai guiar você, diz o texto, continuamente. O Senhor lhe dará de comer até em lugares áridos, onde você planta e não nasce comida, não nasce vegetação, mas Deus está prometendo fazer esse milagre. Ele fortalecerá os seus ossos e você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Que Deus abençoe você em sua caminhada, que você possa se fortalecer sempre no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora abrir a primeira parte do programa com os pedidos de oração que recebemos através das nossas redes sociais. Vamos começar pelo nosso Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt. Vem comigo. Vamos para a primeira mensagem do Facebook, é a mensagem do Gilmar Valentim. Boa tarde, peço oração pela minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gilmar, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E como é muito importante a gente colocar a nossa família diante do altar do Senhor. E que Deus possa fazer prosperar a sua família em todos os aspectos, especialmente no aspecto espiritual. Um grande abraço, Gilmar, para você e para todos os seus queridos. A próxima mensagem é da Noreci Santos. Boa tarde, peço orações pelos meus 2 filhos que estão afastados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos aqui anotar este pedido, quero anotar em minha agenda o pedido da Noreci. Anote aí você também o pedido da Noreci. A Noreci pede pelos seus 2 filhos que estão afastados da igreja.
É importante a gente se lembrar que quando nós oramos, intercedendo por uma outra pessoa, Deus ele age de um modo que ele não agiria se não fosse por meio da oração. Porque Deus respeita a liberdade de escolha daquelas pessoas que se afastaram, mas Deus também respeita a nossa liberdade de escolha de orar em favor dessas pessoas. Então jamais desista de orar. Ore continuamente. E Deus ele vai continuar trabalhando de um modo muito especial no coração daquelas pessoas que por algum motivo se afastaram dos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe você, Noreci, e vamos orar pelos seus filhos, que Deus os abençoe também. A próxima mensagem agora é da Cida Oliveira. Peço oração por toda a minha família, que a graça de Deus esteja conosco. Então aí está a Cida pela família também. Que Deus abençoe você, Cida, e toda a sua família. É importante lembrar que a família é um presente de Deus, um presente precioso, e devemos orar uns pelos outros. Devemos nos fortalecer mutuamente, marido e mulher, irmãos devem se fortalecer mutuamente, e sogra pode orar por nora, por genro e vice-versa. Família deve se unir em oração. E quando nós nos unimos em oração, nós também nos tornamos mais próximos uns dos outros e nos preparamos juntos para a vinda do Senhor Jesus. Porque quando Cristo voltar, nós queremos ver toda a nossa família reunida, não é verdade? Que Deus abençoe você, Cida, que Deus abençoe toda a sua família. O próximo pedido de oração é da Maria Nokeli. Peço oração pela minha família, pela minha vida espiritual, pelo meu neto Murilo, que está viciado em internet, pelos meus filhos e pela minha saúde. Muito obrigado, Maria. Vamos orar aqui então pelo seu neto Murilo. Vamos orar também pelos seus filhos. E hoje a gente percebe que muitas crianças estão no quarto fechado, trancado, né? Estão ali no celular, na internet, jogando. E a gente sabe que isso não é bom, porque o ser humano ele deve se desenvolver harmoniosamente no aspecto físico, mental e espiritual. Então, para se desenvolver fisicamente, é necessário ter algum trabalho físico ou alguma atividade física que envolve. Criança deve brincar, correr, pode ajudar em casa também, já ter responsabilidades desde pequenininho, isso é importante. Mental, a capacidade mental ela é desenvolvida com exercícios intelectuais, leitura, atividades escolares, tarefa e assim por diante. E a capacidade espiritual ela se desenvolve através da comunhão com Deus, através da participação das atividades na igreja, através da oração, através da leitura da Bíblia, através do louvor. Então, para que o ser humano seja saudável e tenha essa completude no seu ser, ele precisa se desenvolver harmoniosamente no aspecto físico, mental e espiritual. Então não é bom realmente que uma criança, um jovem, um adolescente fique muito tempo conectado. Vamos orar então, Maria, nos unir em oração pelo Murilo, para que Deus o abençoe e que ele possa equilibrar as suas atividades com sabedoria. Próximo pedido é da Paula José. Peço oração pela minha vida. Tenho me dedicado à minha família, mas ainda assim tenho enfrentado insultos. Peço também oração pelo meu negócio. Desejo que ele cresça, para que eu possa ajudar minha família, os órfãos e as viúvas. É o pedido da Paula. Paula, vamos orar por você. Sabe, eu não sei o motivo, não sei em que contexto você está, mas você falou que sofre alguns insultos. É sempre importante lembrar de princípios bíblicos, né? A Bíblia diz assim, a resposta branda desvia o furor. E sabe, Jesus Cristo tinha a habilidade de surpreender as pessoas de uma forma positiva, é claro. Então, por exemplo, quando a gente é ofendido, a pessoa que nos ofende, o que ela espera de volta? Uma reação proporcional àquela que ela teve para com a gente. E quando a gente reage de uma forma diferente, mesmo que a gente reaja de forma firme, mas de acordo com princípios, então, com certeza isso vai mexer no coração das pessoas, né? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, permanecer firme diante dos nossos valores, né? Nós não devemos reagir por impulso, sempre devemos agir por princípio
e esses nossos princípios estão revelados na Bíblia. A Bíblia é o parâmetro onde nós fundamentamos a nossa vida, o nosso comportamento. Então, que Deus abençoe você, Paula, que Deus abençoe seu negócio, que Deus te dê sabedoria para lidar com esses desafios e que através do seu exemplo, do seu testemunho, a sua família seja atraída também para mais perto de Jesus Cristo, tá bom? Um grande abraço para você. Quero ler mais um pedido de oração. Agora o nosso Instagram, o Instagram é @lugar-de-paz. A Alessandra Lima diz: peço oração pelo meu sobrinho Guilherme Miguel. Obrigado, Alessandra, por compartilhar o seu pedido. Vamos orar pelo Guilherme Miguel. Vamos anotar aí o pedido da Alessandra e vamos orar pelo Guilherme. Eu quero aproveitar aqui e oferecer a você a revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Você conhece a Bíblia? Você já estudou a Bíblia? Você tem dúvidas em relação ao texto bíblico e gostaria de sanar essas dúvidas? Eu tenho certeza de que essa revista vai ajudar a esclarecer muitos tópicos da Bíblia Sagrada, muitas doutrinas. Por exemplo, eu tenho aqui o estudo que fala sobre o domingo na Bíblia. Por exemplo, algumas denominações observam o domingo. Nós, adventistas, observamos o sábado, semelhante aos batistas do sétimo dia. Qual é o dia que deve ser observado? A lei de Deus foi abolida, não foi? Esse é um tópico que é abordado aqui pela revista. Por exemplo, justificação pela fé. Você sabe o que é ser justificado pela fé? Ser justificado pela fé é quando Deus nos declara justos, não pelo que nós somos, mas por aquilo que Cristo é e por aquilo que Ele fez por nós. Mas como é que isso funciona? Como é que nós podemos ser declarados justos e inocentados? Então, através dessa revista, você vai conhecer mais profundamente essas doutrinas. E você pode aproveitar agora, nós vamos já para um breve intervalo, aproveite este momento, ligue, pegue o telefone, ligue agora para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Temos agora uma equipe pronta, preparada para lhe atender, é isso mesmo. Se você pegar o telefone agora, você vai ser atendido por alguém da nossa equipe e você receberá essa revista em sua casa sem nenhum custo. Eu vou repetir, não tem nenhum custo para você, nem mesmo de frete. Então aproveite agora, ligue para nós e solicite a sua revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós então já voltamos. Já estamos de volta e é muito bom continuar com você aqui no programa Lugar de Paz. E você já sabe, ao término do programa nós vamos orar juntos. Então não saia daí, vamos continuar aqui porque Deus tem uma bênção reservada para você. A oração é a respiração da alma. Existem muitas pessoas que não oram a Deus porque não sabem como orar. Mas a oração é simples, assim como você conversa com alguém bem próximo de você, assim deve ser com Deus. Nós não vamos sobrecarregar Deus. Às vezes a gente derrama os nossos problemas no colo de alguém que está perto da gente e essa pessoa se sente sobrecarregada. Isso não é legal, não é verdade? Mas às vezes é necessário a gente desabafar e a gente tem o privilégio, a oportunidade de desabafar e colocar os nossos problemas no colo de Deus e Ele nunca, jamais se sentirá sobrecarregado com os nossos problemas. Muito pelo contrário. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele, que nós sejamos amigos íntimos dEle. Isso só pode acontecer quando nós abrimos o nosso coração através da oração. E quando nós lemos a Bíblia e nos identificamos com autores bíblicos que choraram, que sofreram, que pediram, que intercederam, então a gente começa a desenvolver uma vida semelhante a desses personagens, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de confiança e de fé inabalável no Senhor, porque através da Bíblia, da leitura, da comunhão, a nossa fé é fortalecida.
E eu quero repetir o texto que eu li no começo do programa. Isaías capítulo 58, verso 11, é uma promessa para você. E se você for fiel a Deus, essa promessa vai se cumprir em sua vida. Aqui diz assim: o Senhor te guiará continuamente e te dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Que promessa maravilhosa! Eu desejo que essa promessa se cumpra em sua vida. E agora nós vamos para a segunda parte do programa e vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do nosso WhatsApp. Eu convido você para vir comigo e nós temos aí vários pedidos para ler. Vem comigo. Eu já estou aqui com a minha agenda na mão, existem muitos intercessores que também acompanham o programa Lugar de Paz e têm ali as suas agendas e anotam os pedidos que nós lemos aqui no programa. Então, quando eu oro aqui, tenha certeza de que existem talvez centenas ou até milhares de pessoas que oram junto, intercedendo por esses pedidos. Então vamos lá, vamos ler a primeira mensagem do WhatsApp, é da Marla. Peço oração por Aurileide, que irá passar por uma cirurgia e também pela minha saúde e vida espiritual. Então a Marla, ela pede pela amiga Aurileide e pede por sua vida espiritual e por sua saúde. E é interessante que quando a gente fala de saúde espiritual, não tem como a gente falar de saúde espiritual sem falar de saúde física. Porque se a saúde física não está bem, com certeza vai afetar a nossa saúde espiritual. Uma mente embotada, por exemplo, por uma alimentação mal feita, isso com certeza vai trazer prejuízo na hora de você ler a Bíblia, de você ter comunhão com Deus. Então, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual estão interligadas, porque o ser humano é um todo indivisível. Então, Marla, que Deus abençoe você, sua saúde física, emocional e sua saúde espiritual. E vamos aqui estar unidos em oração por sua amiga Aurileide, tá bom? Um grande abraço para você e para sua amiga. A próxima mensagem é da Lindalva. Gostaria que orassem pelo meu sobrinho Mateus Arthur. Moramos em Belém. Que Deus o proteja e que ele tenha o desejo de servir a ele. Lindalva pede então pelo Arthur. Está aqui anotado, Lindalva, seu sobrinho Arthur, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o dirija, para que ele, em sua jornada, ele aprenda a servir ao Senhor e tenha prazer de viver na presença do Senhor servindo, porque é isso que acontece quando nós passamos tempo com Deus, em comunhão com Ele, nós temos prazer de estar diante dEle e de servi-lo. Muito obrigado, Lindalva, que Deus abençoe você e sua família. Vamos para a próxima mensagem. O Jorge, boa tarde, pastor. Peço oração pela minha família e pelos meus irmãos que ainda não conhecem Jesus. Peço também oração por mim, pelo pastor, pela minha igreja aqui no Interlagos e por nossos irmãos. Peço oração pela saúde de todos, apesar de eu estar doente. Jorge, estaremos em oração por sua saúde, pela sua recuperação. Vamos orar pela sua igreja, pelo seu pastor. Muito obrigado pela sua mensagem. Você não está sozinho, você faz parte da família de Deus, você é um filho de Deus amado e eu tenho certeza de que o céu todo está empenhado para abençoar a sua vida. Um grande abraço e que Deus siga abençoando ricamente. Agora, o pedido da Margarete. Peço orações para que Deus liberte os meus filhos dos vícios de cigarro, drogas e bebida. Margarete, vamos orar por você, para que Deus lhe dê ânimo, lhe dê forças, para continuar com esperança, esperando no Senhor, e vamos orar pelos seus filhos. Amigo de oração, anote o pedido da Margarete. É uma mãe que deseja o melhor para os filhos, e ela vê os filhos se enveredando por estes caminhos e com certeza sofre, se entristece. Mas é bom lembrar, Margarete, que Deus é um Pai maravilhoso e Ele está trabalhando continuamente no coração dos seus filhos.
e Ele é poderoso para realizar essa obra maravilhosa, esse milagre. Agora, esse milagre certamente não acontecerá sem o consentimento dos seus filhos. Então, em primeiro lugar, eles precisam compreender que precisam de ajuda. E a partir desse momento que eles entendem que necessitam de ajuda e buscam ajuda, então abre-se ali uma grande oportunidade para que Deus haja poderosamente. Então vamos orar pelos seus filhos para que eles reconheçam a necessidade de buscar ajuda e obter essa ajuda do Senhor, tá bom? Um grande abraço para você, Margarete. A próxima mensagem é da Karine Gonçalves. Gostaria de pedir oração pela minha saúde. Tenho câncer de mama e estou lutando há 3 anos. Peço a Deus que me conceda mais vida, pois preciso cuidar da minha filha. O pai dela é bastante ausente e minha mãe já é idosa. Tenho medo de morrer e deixá-la sozinha. Karine, estaremos em oração por você, tá bem? Vamos orar aqui pela sua filha também. Você não está sozinha, tá, Karine? Receba aqui as nossas orações. Amigo intercessor, anote o pedido da Karine, para que ela, nesse momento, possa se sentir segura, abraçada pelo Senhor, acompanhada pela igreja, pelos irmãos, sustentada pelo poder da palavra do Senhor, para que ela atravesse o tratamento com confiança, com esperança e na certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Karina, acredite, Deus está cuidando de cada detalhe. Eu digo novamente que você é uma filha de Deus e todo o céu está empenhado para abençoar a sua vida e abençoar a sua filha, tá bom? Um grande abraço para você. A próxima mensagem agora é da Leila. Olá, pastor, peço que me ajudem em oração pela vida da Eduarda, que estava enfrentando um quadro crítico de ansiedade, e também por seu esposo, para que a salvação os alcance e sejam libertos pelo nome de Jesus. É o pedido então da Leila e ela pede por Eduarda e seu esposo. Questão de ansiedade. E, novamente, aqui um pedido que envolve a questão de ansiedade. E a ansiedade é um mal muito recorrente. É claro que existem coisas que nós podemos fazer para diminuir os níveis de ansiedade. Por exemplo, atividade física, com regularidade, confiança no poder de Deus, se alimentar adequadamente. Então, essas coisas vão ajudar a regular os níveis de ansiedade. Agora, quando é uma ansiedade mais patológica, crônica, é necessário realmente procurar ajuda médica especializada para fazer o tratamento. Vamos estar em oração, Leila, pelo Eduardo, né? Aliás, perdão, Karine, vamos estar em oração aqui Aliás, é a Leila que pede pelo Eduardo. Vamos estar em oração por vocês, que Deus os abençoe ricamente. E agora chegou o momento aqui do nosso cantinho de oração. E aqui no cantinho de oração eu tenho o pedido do Luiz Antônio. E o Luiz Antônio ele diz assim: peço oração por minha esposa Selma, está precisando muito. Luiz Antônio, obrigado por nos escrever e estaremos aqui em oração pela Selma. Querido amigo, querida amiga, chegou o momento de nós orarmos juntos. Eu quero orar com você, quero orar por você também. Qual é o seu pedido de oração? Abra o seu coração a Deus neste momento. No momento em que eu me ajoelho aqui para orar, feche seus olhos e converse você com Deus também, porque Deus é presente, Ele deseja nos abençoar. Se você puder, feche seus olhos e vamos juntos agora falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por tuas bênçãos, por teu cuidado, por teu amor, por tua bondade e por tua manifestação em nossa vida, Senhor. Te agradecemos de uma forma muito especial, porque temos o privilégio de abrir o nosso coração a Ti através da oração, sem qualquer intermediário. Obrigado porque Cristo é o nosso intercessor. Obrigado porque o Espírito Santo, Ele também intercede com gemidos inexprimíveis. E aqui, Pai, eu apresento diante de Ti os pedidos que recebemos. Pedimos pela Noreci, pela Cida e sua família, pela Maria que pede por seu neto Murilo. Ele está aprisionado na internet. Peço que o Senhor o ajude, Pai, que o Senhor o liberte, que ele se desenvolva
no aspecto físico, intelectual e espiritual. Oramos aqui pela Paula, também pela Marla, por sua saúde física, sua saúde espiritual. Ela pede por sua amiga Aurileide. Oramos aqui pela Lindalva, pela sua família. Oramos pelo Jorge, pela Margarete, pela Karine, pela Leila, que intercede pelo Eduardo. Ó Pai, eu peço a Tua bênção também de um modo muito especial pelos nossos telespectadores. Eu não sei quais são os pedidos que eles têm, mas eu sei, Pai, que eles têm preocupações, têm lutas, desafios. Eu peço por cada um deles. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém.